Olá, afinal de contas, Deus permite que o mal nos toque? Deus autoriza e dá a legalidade para o mal nos tocar? Para a doença vir sobre a nossa vida? Nós percebemos e entendemos por meio da palavra no vídeo anterior que Deus ele não coloca doença em nós, que Deus não tem nada a ver com a doença. E ele não coloca doença em nós. Agora, será que ele permite que Satanás nos toque e coloca doença em nós? Deus autoriza? Deus tem um conchavo ali, algum acordo com o mal para tocar na nossa vida? Será que Deus autorizou Satanás tocar na vida de Jó? Falou assim, não, vai lá, Satanás, pode tocar na vida dele. Para você perceber que ele é um cara justo, íntegro e reto. Será que realmente Deus criou essa situação, fez esse acordo com Satanás para testar, ali o caráter de Jó? Me acompanhe aqui que nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Para que possamos entender melhor isso, é necessário nós voltarmos no plano original de Deus, antes da desobediência e queda do homem. Porque antes da queda ali, entre a criação, o plano original e o plano corrompido, a queda do homem, algo aconteceu ali que o mal entrou e pôde atuar na vida do homem. Aí nós vamos saber se houve ali um acordo de Deus com Satanás, uma legalidade, qual tipo de permissão foi dada ali. Mas é importante nós voltarmos na criação do homem, entendermos o plano original e o que causou a queda. É necessário que nós entendamos pelo menos 4 aspectos básicos da criação do plano original de Deus relacionado ao homem. Lá em Gênesis 1:26 a palavra diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Nesse capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos 2 aspectos básicos aqui importantes que nós ressaltamos. Homem criado em imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual, e o homem recebendo governo, domínio e autoridade. Ou seja, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu ao homem domínio e governo sobre toda a terra. Em Gênesis 2, versículo 7, a palavra diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas um item importante aqui, o corpo do homem formado do pó da terra. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, a palavra de Deus diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O que nós concluímos até agora? Primeiro, o homem, imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual. O homem recebendo domínio, governo e autoridade sobre toda a terra. O corpo do homem sendo formado do pó da terra. E o quarto, o homem, Deus delimitando o princípio, dando liberdade ao homem de conduzir e escolher o seu caminho, o caminho a seguir, mas porém colocando princípio para o homem. Deus estabeleceu alguns princípios que não poderiam ser quebrados. Então, amados, nós fizemos um breve resumo em relação à criação, ao plano original de Deus, ali a criação do homem. E percebemos o seguinte, que Deus criou uma imagem e semelhança dele, que Deus deu ao homem governo, autoridade, domínio sobre toda a terra, que Deus formou o corpo do homem de propriedade dessa terra, ou seja, do pó da terra, e soprou nas narinas do homem o espírito, e o homem passou ali a ser uma alma vivente, ou seja, o homem passou a ser um ser espiritual que possui um corpo formado de propriedade dessa terra e que tem uma alma. Em seguida nós vemos que Deus colocou o homem no jardim ali para cultivar e guardar e deu livre acesso ao homem. O homem traçava o seu caminho, porém Deus colocou princípios, estabeleceu princípios para o homem, princípios que não poderiam ser quebrados.
No entanto, nós vemos ali, a partir do capítulo 3 de Gênesis, que os princípios foram quebrados e houve a consequência queda do homem. Mas esse é um assunto para a parte 2 do nosso vídeo. Então, se você está gostando do assunto, já curte aí, já dá seu like, já faz o seu comentário, já dê a sua sugestão, compartilha. E vamos aí, amados, seguindo aquilo que está em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até breve.